Bem-vindos ao Baú IPP. Eu sou a Débora e a pregação de hoje é do pastor Arival com o tema A Igreja Viva. Já abre a sua Bíblia lá em Isaías 60, do 21 ao 22. E já ia esquecendo, mas a nossa enquete é: qual o papel da sua igreja? Comente aqui o que você acha. E aproveite a pregação. Peço que você abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 60. Não iremos fazer a exposição desse capítulo muito rico. E esse capítulo 60 fala sobre a igreja. E nós vamos trabalhar esse assunto várias vezes aqui. Tá certo? Nós precisamos rever a nossa eclesiologia. O que significa isso? Significa que nós precisamos entender por que nós somos igreja e qual é o nosso papel na sociedade hoje. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós somos o povo de Deus enviado, mas cada igreja local precisa entender qual é o seu papel. E eu gostaria que você lesse comigo Isaías, capítulo 60, versos 21 e 22. Vamos ler juntos esses dois versículos da palavra de Deus. Isaías, capítulo 60, verso 21 e verso 22. Vamos lá? Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Amém. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti. E nós gostaríamos que o Teu Santo Espírito nos desse a compreensão desses dois versículos que estão aqui da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, ter uma vida como cristãos e como igreja, fundamentados, ó Deus, na Tua palavra. Abra o nosso entendimento nesse momento, a nossa compreensão, para que nós possamos entender qual é a nossa missão. Fala conosco, instrua-nos. Nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um pastor nos Estados Unidos foi entrevistado sobre como ele conceituaria a igreja hoje. E ele faz uma comparação da igreja como uma partida de futebol. E ele diz o seguinte: a igreja hoje, ela tem 22 que estão jogando lá no campo, que estão se esforçando exaustivamente para não frustrar a expectativa de 40, 50 mil que estão aqui assentados. Se o jogador acerta, ele aplaude, mas se o jogador errar, ele diz o quê? Vai. Em outras palavras, somente 10% ou menos de 10% da igreja está comprometida e envolvida no trabalho da igreja. Enquanto 90% dos membros da igreja estão nas arquibancadas assistindo. Então chego aqui, cadê o estacionamento? Quero o estacionamento. Chega aqui, o ar-condicionado está frio, não está frio, não sei o quê. Senta lá em cima. Eu não venho mais nessa igreja. Ou então essa igreja precisa dar umas mantas para a gente sentar aqui embaixo. Se vai tomar água ali, a água tem que estar gelada.
Se ele tem criança, o departamento infantil tem que estar ali com tudo. E ai de alguém, se alguém mexer no filho dele. E muitos hoje têm vindo para a igreja e vê a igreja não como uma comunidade de adoração e de serviço. Mas muitos estão vindo à igreja como se a igreja fosse uma agência prestadora de serviço espiritual. E para isso, meus amados irmãos, nós precisamos resgatar o conceito bíblico de igreja. E esse capítulo 60 de Isaías vai nos dar uma perspectiva, já no Antigo Testamento, de que a igreja seria composta por pessoas fracas, mas por pessoas comprometidas. E que Deus usaria todas as pessoas que compõem a igreja para ser bênção. Isso significa que eu, como pastor, que você, como crente, não há diferença entre nós do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, da nossa importância diante de Deus. Não existe essa diferença na palavra de Deus, daquilo que é clero e daquilo que é laicato. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós fazemos parte dessa comunhão dos santos. Não há divisão na igreja de classes, de hierarquias espirituais. Pelo contrário, a igreja é a comunidade dos fracos. E lendo esse texto e ouvindo uma mensagem de um pastor que pregou lá na Coreia uma mensagem, eu queria dar para esse texto aqui o seguinte tema: o sonho dos pequeninos. O sonho daqueles que são insignificantes. Eu queria chamar a sua atenção, versículo 21. 21, leia a primeira frase do versículo 21. O que diz aí? Todos os do teu povo serão justos. O que significa isso? Observe que aqui a ideia é de que todos. Não há aqui uma separação entre aqueles que são mais importantes, menos importantes na igreja, porque todos nós em Cristo somos um. Cristo é tudo em todos. E ele diz que todos são justos. Todos do teu povo serão justos. E a palavra justos aqui não significa perfeitos, não significa pessoas moralmente perfeitas. Mas justos aqui significam aqueles que receberam a justificação, que receberam a justiça de Cristo na sua vida. Somos justos não porque somos perfeitos, somos justos porque o povo de Deus em Cristo Jesus foi justificado. E a igreja é a comunidade dos pecadores salvos, dos pecadores que foram lavados pelo sangue de Jesus. Daqueles que receberam a justiça de Cristo na sua vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, louvado seja Deus, porque não existe graus de justificação. Todos do teu povo serão justos. Todos. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Não fala de todos os pastores, de todos os presbíteros, mas fala de todos aqueles que estão em Cristo, estão perdoados. Mas em segundo lugar, veja que todos os do teu povo serão justos, e diz assim: para sempre herdarão o quê? A terra. Além de justificados em Cristo, nós somos herdeiros de Deus. E a terra aqui tem dois sentidos. A terra aqui significa que a igreja herdará a terra no sentido de que a igreja estará esparramada em todas as nações da terra. Um dos sinais da vinda de Cristo é que o evangelho do reino de Deus
será pregado a todas as nações. E eu queria que você entendesse, para sempre herdarão a terra. Significa que o reino de Deus avança sobre a terra, de tal maneira que esse reino é eterno, que esse reino é perpétuo, que esse reino, quando terminar a sua jornada, a sua militância na terra, será uma igreja triunfante no céu. Ela continuará existindo na eternidade. Ela não somente herdará o mundo, mas herdará também a eternidade. Herdará a pátria celestial, a cidade santa. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, nessa crise que você está aí, pelo amor de Deus, você é um cara rico. Você é herdeiro de todas as coisas em Cristo Jesus. Herdeiro da terra e herdeiro dos céus. Terceiro lugar, veja que o texto vai dizer: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Vamos ver a segunda parte do texto? Serão o quê? Renovos por mim plantados. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Significa, meus amados irmãos, que o crente é uma nova criatura. O crente não é um transplante de algo que é velho. Pelo contrário, a igreja, ela é uma igreja nova, ela é uma igreja regenerada, ela é uma igreja nascida de novo. Ela é uma igreja que tem a sua origem espiritual em Cristo Jesus. É uma igreja que está sendo plantada. Cada crente é um renovo do Senhor. E essa figura é tão bonita, porque Jesus disse para Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E a coisa mais bonita desse texto aqui, é que o próprio Jesus Cristo, ele diz, né? Eu sou a videira, o quê? Verdadeira. E meu pai é o agricultor. E nós somos o quê? Os ramos. Significa que em Cristo nós temos nova vida. Em Cristo nós somos aquilo que o texto está descrevendo, renovos plantados por Deus. Isso significa que a nossa conversão, que a nossa regeneração, que aqueles que são inseridos na igreja, que são incorporados no corpo, eles sofrem essa ação pela soberania eterna de Deus. E meus amados irmãos, há uma coisa bonita aqui nesse texto, porque ele vai dizer assim: obra das minhas mãos, para que eu seja o quê? Glorificado. Se você observar essa expressão glorificado no contexto do Novo Testamento, diz que o cristão, ele vive para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 3, quando Paulo ora pela igreja. Efésios capítulo 3. Essa oração majestosa que Paulo faz. Versículo 20 e 21, o que é que diz? Ora, 3, 20 e 21. Vamos ler juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém? Preste atenção, que a glória de Deus se manifestará na eternidade, na história, através da sua igreja,
essa igreja que foi redimida pelo sangue do Cordeiro, essa igreja que está sendo santificada pelo Espírito Santo, essa igreja de pessoas que foram tiradas do mundo, pecadoras, e que agora são como um troféu da graça de Deus. E Deus será glorificado através e por meio da igreja. Amém? Agora veja que coisa linda. Porque o versículo 22, eu quero que você leia esse versículo, porque aqui tem uma coisa extraordinária. Isaías 60, 22. Grifa esse versículo aí. O que diz aí? O menor virá a ser 1000. E o mínimo, uma nação? Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Presta atenção que aqui nós temos pelo menos 3 lições básicas. Por isso que eu falo que o sonho do pequeno está aqui nesse texto. Jesus, ele chama a igreja de pequenino rebanho. Que é o pequenino rebanho, Deus quis dar o reino dos céus. E essa expressão aí, o menor virá a ser 1000. A ideia aqui é que o profeta sai do contexto coletivo e passa para o individual. Ele está dizendo aqui que todo crente, ele será alguém que vai produzir o quê? Vida. Que vai gerar vida. Ele diz assim, o menor virá a ser 1000. Essa palavra menor, veja lá por favor, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Para você entender o que Paulo vai dizer aqui. Jesus disse, eu não vim para os que se acham sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E veja que no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele vai colocar aqui a vocação dos santos, versículo 26. 1 Coríntios 1, 26. O que é que diz? Irmãos, reparai, pois, a vossa, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Então veja bem, Deus, ele traz para dentro da sua igreja vasos fracos. Só que esses vasos fracos, eles serão extremamente produtivos. Eles são escolhidos, eles são chamados. Jesus vai dizer, não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Para que vades e deis o quê? Frutos. E o vosso fruto permaneça. E eu fico pensando aqui, porque a ideia aqui é a mesma ideia que Deus disse para Abraão, de ti farei o quê? Uma grande nação. Significa que você, como crente, pode ser usado por Deus, individualmente, para gerar milhares de vidas, para ganhar milhares de pessoas, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar lares, famílias inteiras, para levar o Evangelho de Deus a todos os cantos da terra. Você é um missionário. Você não pode ficar sentado no banco. Você não pode terceirizar a sua missão. Você não pode simplesmente ser um espectador, porque você foi convidado para fazer parte, foi chamado para ser produtivo. O menor virá a ser 1000. Fertilidade
fertilidade para aquele que é estéril. Sem mim, nada podeis fazer. Significa que eu e você, na nossa fraqueza, nós podemos, pela graça de Deus, sermos pessoas altamente produtivas. Então, por favor, não venha com essa desculpa, dizendo que você não está sendo usado por Deus, que você não está sendo abençoado por Deus, que você não tem um ministério aqui na igreja, porque você não foi escolhido para esse ministério, e você começa a racionalizar um monte de desculpas para dizer que Deus não vai usar você. Mas o texto está dizendo que o menor virá a ser 1000. Mas veja no texto, e o mínimo, uma nação o quê? Forte. Se a primeira sentença fala de reprodução, de fertilidade, naquilo para aquele que é estéril, esse texto fala de força, de poder para aquele que é fraco. Você se lembra de Atos capítulo 1, versículo 8? O que é que diz lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todo crente recebeu o Espírito Santo, recebeu a capacitação para ser forte. Veja que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. A igreja é a comunidade dos incompetentes, dos fracos, dos mínimos. Mas o poder que opera na igreja não é o poder que opera no mundo. A Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode ter certeza disso? A única coisa que cresce nesse mundo, que se reproduz, é a igreja. Mesmo quando essa igreja ela é perseguida e ela é assassinada. Quanto mais matam cristãos, mais pessoas se convertem. Por isso que Tertuliano diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero que você entenda o seguinte, você e eu, nós, na nossa fraqueza, no fato de nós sermos mínimos, o texto está dizendo que o mínimo será uma nação que? Forte. Através da presença do Espírito Santo habitando na igreja, nós somos um povo forte. Somos um povo não somente produtivo, mas um povo forte. Agora, em terceiro lugar, observe aí no texto. Leia comigo a última sentença do texto. O que é que diz aí? Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Preste atenção. Aqui nós temos duas ideias, ou três ideias principais. Deus é o sujeito da obra missionária. É Deus que produz. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então o Senhor é responsável por isso. Não adianta, e se você observar no texto, ele vai dizer prontamente, eu, o Senhor. Essa expressão, eu, o Senhor, ela está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 2, quando Deus vai dar os mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o Deus poderoso, o Deus forte, o Deus onipotente, o Deus soberano. Ele está conosco. E o segredo da nossa força e o segredo da nossa produtividade é que o Senhor faz através de nós e apesar de nós. Ele faz. Mas diz que Ele fará a seu tempo. E o tempo de Deus é diferente do meu tempo. E aí eu quero que você entenda
que nós precisamos ter uma visão do tempo de Deus. Eu acho que daqui a mais alguns anos, nós aqui no Brasil, seremos perseguidos de forma drástica. Eu espero não estar mais aqui. Mas as futuras gerações, pelo que nós estamos caminhando na história, a igreja de Cristo sofrerá uma grande tribulação. A igreja do Senhor será duramente perseguida. E eu queria que você entendesse que a grande oportunidade que Deus está dando para mim e para você hoje, o tempo de Deus é agora. Jesus, falando para os seus discípulos, ele diz, olha, vocês estão dizendo que está faltando 3 meses para a colheita, mas eu vos digo, erguei os vossos olhos, porque os campos já branquejam para a ceifa. Branquejam para a ceifa. Estava conversando com um pastor lá na Coreia. A Coreia, em 60 anos, deixou de ser um povo falido para ser a 12ª economia do mundo, para ser hoje, em know-how de tecnologia, uma das maiores do mundo. Está ali, junto com o Japão e junto com os Estados Unidos. É uma coisa impressionante. Mas uma coisa me chamou a atenção, é que hoje, na Coreia, acontecem 33 suicídios por dia. São mais de 12 mil suicídios por ano. E na maioria, jovens estão o quê? Se matando. Você começa a descobrir, principalmente nas novas gerações, que o fato de ter boa educação, de ter riqueza, de ter conhecimento, de ter uma série de coisas, não satisfaz a necessidade da alma humana. E nunca, meus amados irmãos, as pessoas precisaram tanto do Evangelho como agora. Porque há um desencanto. Há um desencanto com o materialismo, há um desencanto com as ideologias, há um desencanto com os políticos, há um desencanto com tudo. E as pessoas estão desesperadas, cansadas, aflitas, como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Elas estão prontas para receberem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tempo de Deus. Mas o que eu chamo a atenção é que Deus diz assim, farei isso o quê? Prontamente. Preste atenção. Você acha que a igreja de Pinheiros, ela não seria maior hoje? Ela não teria mais expressividade se a gente trabalhasse mais? O que você acha? Você acha que nós somos hoje o que Deus quer para a gente? O que você acha? Você acha que a vida espiritual que você tem é o projeto que Deus tem para a sua vida? Se você for hoje na presença de Deus, você vai receber aquele selo de qualidade. Você é um crente top. Você acha? ISO 9002 lá do céu, o Espírito Santo vai botar em você o selo. O que você acha? Quanto tempo você gasta por semana lendo a Bíblia, orando? Quantas vezes você vem à igreja orar durante a semana? Quantas vezes na semana você tira um tempo para Deus? Quantas pessoas você evangeliza durante a semana? Como tem sido a sua vida cristã fora da igreja, fora do culto? O pastor americano, muito conhecido, Tim Keller, ele diz o seguinte, que crentes que dependem somente dos cultos de celebração aos domingos, não subsistirão espiritualmente hoje. Nós precisamos ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, nós temos que ter uma vida contínua. E Deus está dizendo aqui que Ele está o quê? Pronto, eu farei isso o quê? Prontamente.
Você quer ter experiências com Deus na sua vida? Você quer ser usado por Deus? Você quer que Deus use você para salvar pessoas, para abençoar pessoas? Quem quer isso? Levanta a mão. Pronto. Está resolvido o seu problema. Porque o menor virá a ser 1000. Já pensou você ganhar 1000 pessoas para Cristo? Já pensou isso? Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo, o menor virá a ser 1000. E diz claramente, e o mínimo, uma nação o quê? Forte. O povo de Deus é um povo forte. Não pela sua natureza, mas porque o Senhor está conosco. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A nossa força vem do Senhor. Por isso que Jesus Cristo diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja é forte, a igreja é vencedora, a igreja avança, não é por causa da capacidade do seu povo, mas por causa da presença de Jesus com o seu povo. Deus está dizendo, eu estou pronto. Eu estou pronto. E meus amados irmãos, nós temos que quebrar paradigma. E esse paradigma que você tem, que muitos têm hoje na igreja, de vir aqui só ao domingo, assistir culto. Esse paradigma aqui, a gente acha que a grande coisa, nós estamos feitos católico, apostólico, romano. Você acha que vir na missa domingo, pronto, está resolvido o seu problema. Você não tem compromisso com Deus, você não está envolvido em nenhum ministério da igreja. Você é um cara que dá uns dízimos assim, ou dá umas ofertas para terceirizar. Você diz, eu não vou, mas estou pagando para alguém fazer por mim. O grande desafio que a gente tem como igreja é rever a nossa eclesiologia e dizer, nós vamos ser uma igreja povo, nós somos uma igreja que todo mundo vai ter missão aqui. Todo mundo vai trabalhar. E nós todos vamos ter experiências pessoais com Deus. Irmãos, não existe privilégio maior, não existe alegria maior, não existe satisfação maior do que você ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Você ser útil nas mãos de Deus. Você ser alguém usado por Deus para abençoar aquilo que Deus prometeu a Abraão. Em ti abençoarei todas as nações da terra. Sê tu uma bênção. Uma bênção. Você gostou da palavra de hoje? Se sentiu edificado? Então também comenta aqui o que você achou. E nós voltamos com mais Baú EPP amanhã. Tchauzinho!